nesse segundo vídeo acerca do termo igreja, a igreja também tem uma segunda característica, que ela tem hierarquias, e ela tem um porquê de ter hierarquias. Por que hierarquias são importantes e devemos nos submeter a elas? A palavra de Deus diz em Efésios 4, versículo 11, que Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Veja bem, o termo aqui é concedeu, lá em Efésios 4, 11. E Ele mesmo concedeu. A palavra concedeu vem de uma palavra grega chamada didomi, que indica uma doação, indica dar. Ele deu, ele concedeu à igreja uns para... Ele deu, ele doou, e o doador aqui é Deus. Ele deu para a igreja. Em Mateus, no capítulo 14, no versículo 19, diz que ele pede que os discípulos peguem os pães, vejam se alguém tem pães e peixes, e os discípulos dão a ele, os discípulos entregam a Jesus os pães e os peixes. E o texto bíblico diz que ele partiu os pães e os deu aos discípulos. Ele pede para que possa dar, ele é o doador. Ele pede, ele requer tudo que tem ali acerca de pão e peixe. Ele não pede um apenas. Ele não diz, se tiver alguém com 5 pães, peça para trazer um para mim. Não, ele pede tudo. Ele requer tudo que tem ali de pães e peixes. E quando chega na mão dele, ele quer aquilo para poder partir e devolver. Ele não quer para si. Ele com isso está testando a fé das pessoas, incentivando as pessoas a abrirem mão, a renunciarem para depois poder devolver a elas. Porque tudo que colocamos na mão de Deus, Ele nos devolverá. Tudo que Deus pede é para que haja uma devolução de algo muito maior e melhor. Então Ele deu, Ele concedeu, Ele deu, Ele doou, para que a igreja fosse então o quê? Fosse aperfeiçoada. Esta é a razão, e a única razão das hierarquias, dos profetas, dos mestres, dos pastores, dos evangelistas, dos missionários. Esta é a única razão, o aperfeiçoamento da igreja, que é o corpo de Cristo. Para quê? Para que este corpo pare de se mutilar, para que esse corpo não se divida. Em 1 Coríntios 12, 28, a palavra já é a uns estabeleceu, enquanto lá em Efésios 4, 11, é que ele concedeu, ele deu. Agora em 1 Coríntios 12, 28, a uns estabeleceu Deus. A palavra estabelecer é titemi, que significa designar, constituir para uma tarefa. Então a igreja, concluímos então, resumindo, chegamos a uma conclusão de que a igreja, ela é o corpo de Cristo, ela tem hierarquias e ela tem um porquê de ter hierarquias, e o porquê que essas hierarquias devem ser levadas com apreço, como nós encontramos em alguns textos. Por que nós devemos nos submeter a essas hierarquias? Porque essas hierarquias, elas têm uma tarefa, e a tarefa é o aperfeiçoamento dos cristãos. Não é para receberem elogios, não é para se sentirem melhores ou maiores, mas é para aperfeiçoarem os cristãos. E aí cada um tem a sua maneira, o seu jeito, que Deus escolheu cada um para fazer e desempenhar esse papel. Amém? Então até aqui falamos sobre essa unidade dos apóstolos e falamos sobre esse termo igreja. Falamos também sobre
cada um desses apóstolos, Paulo, Silas, Timóteo. E agora, nessa terceira e última parte, nós vamos falar sobre o que eles desejam para a igreja. Ok? Deus abençoe.